Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui na Onco Sobrice. Hoje o assunto é um hot topic em qualquer congresso de oncologia, em qualquer papo, em tumor boards, em hospitais, que é a oncogeriatria. É um assunto que muitas vezes está na penumbra de vários centros e eu tenho o prazer aqui de receber os convidados, a doutora Maria de Lourdes, que é oncologista, o doutor Marcos Valadão, que é cirurgião oncológico, e o doutor Frederico Azevedo, que é intensivista, trabalha como clínico geral e também em cuidados paliativos. Bom, para iniciar nossa conversa aqui, eu vou apresentar alguns dados epidemiológicos. Os idosos hoje representam cerca de 15% da população, mas dados desse ano, da ONU, eles indicam que pessoas acima de 60 anos, né, se a gente pode considerar idoso 60 anos, eu já discordo, acho que é um pouco mais, mas acima de 60 anos vai duplicar em 2050, quer dizer, vão representar cerca de 1/3 da população e triplicar em 2100, representando praticamente metade da população. Então são dados muito relevantes, considerando que todo mundo fala, a população cada vez está envelhecendo com saúde, mas no tema de oncologia isso é primordial para a gente entender o cuidado com o nosso paciente. Nos Estados Unidos, hoje, 50% dos pacientes oncológicos ele já tem mais de 65 anos, então essa já é uma realidade hoje, quem dirá em 2050, 2100. Bom, frente a esses dados epidemiológicos, eu queria direcionar aqui para vocês, se alguém quiser comentar a experiência de vocês com oncogeriatria, como que vocês estão no dia a dia, mas para a gente dar uma introduzida aqui no assunto. Então, eu acho que um problema que você citou, né? Quer dizer, como a maioria dos pacientes acima de 60 anos já é considerado geriátrico, né, ou idoso, esses pacientes, infelizmente, eles não estão incluídos nos trials de oncologia, né? Então, é uma deficiência que a gente tem, porque quando a gente faz qualquer avaliação de resultados de um tratamento, eles são excluídos dos estudos. Então, acho que isso já está mudando, né? E cada vez já tem realmente estudos separando esses pacientes acima de 70, 75, que são pacientes que merecem também tratamento e que não estão contemplados nos trials atuais. Sem dúvida. Marcos, na sua experiência do dia a dia com oncogeriatria, como que você tem conduzido o seu paciente frente não só a idade, mas também o contexto biopsicossocial dele, como que é o seu dia a dia? Acho que essa avaliação multidisciplinar é muito importante, né, para a gente decidir o melhor para o paciente. Então, isso deve ser levado em consideração a avaliação do clínico, do oncologista, do cirurgião, do radioterapeuta, da psicóloga, a avaliação da família, do cuidado, como é o cuidado familiar, o que é que o paciente tem de logística para cuidar. Então, assim, você vai fazer no meu caso, fazer uma cirurgia, se ele não tem uma logística familiar para cuidar dele, você tem que repensar como é que você vai fazer esse tratamento. Então, eu acho que a gente tem que sair dessa casinha da decisão médica, né, e pensar no paciente como um todo, né? E, como você mostrou aí, a tendência é que a gente tenha cada vez mais idosos, apesar de alguns tipos de câncer, pacientes mais jovens, né, têm aumentado, no caso no câncer coloretal, mas a gente sabe que, como você mostrou, a gente vai ter cada vez mais pacientes idosos, pacientes com câncer. A idade é um dos fatores de risco mais importantes, então a gente vai ter pacientes mais idosos, com mais comorbidades. E eu acho, aproveitando aqui, a gente está falando de tratamento, de conduta, mas eu acho que a gente tem que abordar de uma outra forma. Eu vejo isso, que nós fomos ensinados como médicos a tratar a doença. A gente não foi ensinado a promover a saúde. Então, tem um médico do exercício que dá um exemplo que é muito assim, claro para mim. O pai dele e a mãe tinham doença, diabetes, obesidade, hipertensão, doença coronariana. E ele acompanhou os pais durante muitos anos no médico. Ele ainda não era formado. Tal. E aí ele ia no médico, o médico, olha, você tem que tomar um remédio, tal remédio, tal remédio. E os pais dele tomaram todos os remédios, sempre foram na consulta e morreram da doença e tal. E aí ele, reanalisando isso, ele fala, ninguém nunca falou para meus pais que para ele
querer viver melhor e evitar vários tipos de doenças, inclusive do câncer e a própria doença que eles tinham, de mudar o estilo de vida, fazer exercício, mudar a dieta, porque o envelhecimento vai requerer lá na frente que você esteja com um bom condicionamento físico. Então, na faculdade a gente é ensinado a tratar a doença. E acho que é isso que a gente tem que mudar como médico, você tem diabetes, você tem hipertensão, você quer sobreviver, o remédio vai te ajudar, mas se você não mudar a sua vida, você não vai conseguir viver muito ou vai ter uma qualidade de vida muito ruim. Então, eu acho que isso é um desafio para a gente, como médico, tentar mudar essa... Não, perfeito. Você tocou num ponto que até entra no que o Frederico vivencia um pouco no dia a dia dele, no paliatival doente, né? A gente estava conversando até um pouco antes aqui, como é difícil essa primeira abordagem do paciente quando ele chega, você tratar não só o paciente, tentar entender a doença, mas também ao ponto dos familiares, né? De que muitas vezes tem ali o fator decisório junto. Como que é um pouco desse seu papo nessa primeira consulta? Como que funciona? Então, o Marcos colocou muito bem essa questão da prevenção, porque além do pré-operatório habitual, alguns índices levam em conta as doenças que o paciente já tem. Então, claro, um paciente que não tem medidas preventivas, né, como dieta, exercícios físicos, etc., ele já vai chegar lá, por exemplo, se ele tiver demência, doença vascular, hipertensão e câncer, ele já pontua alto risco de mortalidade em procedimentos cirúrgicos, e talvez seja um paciente difícil de iniciar um tratamento quimioterápico também. Então, diante de um paciente assim, eu já pergunto ao paciente se ele sabe o que ele tem, como é que ele está vendo a situação dele, porque muitas vezes ali eu já tiro muito de como esse paciente encara, o que ele quer saber, como ele encara a própria doença, e havendo uma dificuldade ou abertura, dali eu já prossigo. Tendo muita abertura, eu direciono mais ao paciente. Claro, tem que ter muito respeito com o familiar, né? Porque o familiar, às vezes, tem uma relação, às vezes, mais difícil frente ao adoecimento do pai ou da mãe do que o próprio paciente. Tem uma similaridade com a pediatria, né? Que também é o familiar, além da criança, o idoso, acho que é a mesma coisa. Exatamente. E não é muito fácil, se você não conhece o paciente previamente, entender a funcionalidade dele, porque às vezes a família coloca de uma maneira mais leve as dificuldades do paciente, porque ele quer que o paciente seja tratado. Então tem que tomar, para isso existem os índices, né, algumas ferramentas que a gente vai falar depois. Legal. Vamos passar aqui para o slide principal da nossa conversa. Claro que pontuando que, né, que os tecidos cada vez, quando eles vão ficando mais velhos, eles são mais vulneráveis aos carcinógenos. E a inflamação crônica e a imunossenescência vão favorecer o desenvolvimento do câncer. Quais são os principais pontos que a gente levanta numa discussão de oncogeriatria? Queria direcionar primeiro para a doutora Maria de Lourdes. Na sua prática, como que você enxerga tanto a subespecialização oncológica, né, a oncogeriatria como subespecialização, quando começou, você vê o pessoal fazendo ou não, até essa questão da polifarmácia, principalmente nos seus tratamentos quimioterápicos, quando você indica, como que você pesa isso? Com relação à oncogeriatria, realmente aqui no Brasil a gente está começando a falar mais, mas nos Estados Unidos a Sociedade Americana de Oncologia já tem alguns anos dedicados exclusivamente, sessões exclusivas para a oncogeriatria, e tem formação de oncogeriátrico lá fora, né, que eu acho que é uma coisa que vai acontecer também. E com relação à polifarmácia, o que acontece? O paciente que chega realmente, como você falou, muito tratado, e às vezes não é só medicação para hipertensão, para diabetes, polivitaminas que só vêm agravar o quadro, às vezes, de fígado do paciente, função renal do paciente, porque eles interpretam que vitamina não faz mal, mas a gente sabe que faz mal em excesso. E tudo isso sobrecarrega um fígado ou um rim que vai ser submetido a mais uma agressão, que é a quimioterapia. Então, a gente tem, por exemplo, a gente já sabe hoje que uma substância que a gente usa muito, que é a capecitabina, xeloda oral, que serve para vários tipos de câncer, desde mama, intestino e vários outros, ele não pode estar associado à ingesta, por exemplo, de pantoprazol, esomeprazol, esses bloqueadores. Então, porque diminui a ação dele. E, por outro lado, a gente tem substâncias em que, quando você usa, às vezes, até erva de São João, por exemplo, ela está contraindicada em associação com alguns tipos de tratamento
como imatinib, coisas que a gente usa também em outros tipos de situação de GIST e outras doenças. Então, essa polifarmácia, ela interfere diretamente com o que a gente pode indicar no paciente de tratamento, as complicações que ele tem, tanto para mais quanto para menos de terapia que vai ser utilizada. Entendeu? E esse é um ponto, até entrando para o Marcos, a gente está acostumado, né? A gente trabalha em centros que tem os tumor boards, né? As reuniões que a gente conversa com diversas especialidades para tentar definir o melhor tratamento e individualizar o paciente. A cirurgia é uma cadeira muito tradicional, que está muito fundamentada em estudos científicos, do que dá, o que não dá. E é um ponto que até a doutora Maria entrou no começo, que os trials agora, fase 2, fase 3, estão começando a publicar mais com essa população idosa. Como que você vê essa parte científica, né, da presença dos idosos nos trials, como também nos tumor boards, para escolher um tratamento ou não, é mais o que o oncologista falou, o cirurgião interfere ali, como a gente não tem a figura ali do oncogeriatra ou do geriatra dentro da discussão. Acho que o Lourdes falou bem que os trabalhos científicos, eles subestimam, né, a inclusão dos pacientes idosos e a gente acho que precisa realmente de estudos de vida real, né? Então, ou seja, se você vai iniciar uma droga nova, você precisa saber o que vai acontecer com um paciente seu de 75 anos, que vai ser uma boa parte da realidade, então, que a gente vai enfrentar, né? Então, acho que a inclusão desses pacientes nesses trabalhos vai ajudar realmente a saber qual é o desfecho, se realmente vale a pena investir. O risco é muito grande de ter efeitos colaterais, então acho que isso é uma deficiência, como a Lourdes pontuou, e que com o tempo vem sendo tentado ser corrigida, né? É claro, a decisão hoje em dia na oncologia, como um todo, a gente tem individualizado o tratamento, não só relacionado à doença, mas ao doente. Então, a gente tem que pensar não só na doença, mas doença e o doente. Então, às vezes você tem um tratamento em mente, que é o tratamento que pode curar o paciente, mas que o paciente não vai conseguir fazer ou tem uma morbidade muito grande. Então, adaptar o tratamento, individualizar o tratamento para cada paciente é fundamental. E a gente tem várias ferramentas hoje em dia para avaliar isso, que a gente pode discutir. Critérios, eu vejo na parte, falando um pouco da minha especialidade, a gente está muito preocupado, meu tratamento dá certo, não dá certo, em relação à sobrevida livre de doença, e a gente não foca num critério que para mim cada vez mais está em pauta, e que a cirurgia já coloca isso nos estudos dele, que é a qualidade de vida, né? Qualidade de vida, protocolos específicos para determinada doença, falando em qualidade de vida. Acho que para idoso isso não tem como não ter incluso num trial que você vai questionar o que vale a pena ou não, né? Bom, passando para o Frederico, que para mim essa é uma questão muito importante. O ponto de cada vez menos a gente vê os estudantes de medicina quererem fazer geriatria, quererem estar em prol dessa população, como também quando o paciente ele chega numa determinada idade, que às vezes está com um quadro demencial leve, enfim, alguma condição que ele não tem ali total autonomia na decisão dele, e ele ouve muito os filhos, os familiares. Como que você encara isso, tanto na sua prática clínica, mas como você vê essa situação para a oncogeriatria? Pois é, no Brasil tem aproximadamente um geriatra para cada 12 mil, né, 12 mil pessoas idosas, né? Então, realmente tem uma deficiência muito grande. No entanto, o especialista, claro que ele vai estar mais habituado, desde o acompanhamento, antes mesmo do adoecimento, né, de uma doença mais grave, a cercar aquela pessoa idosa de melhores cuidados, né? E também mais habituado a implementar ferramentas de avaliação, né? Só que, claro que, né, a sociedade brasileira não pode esperar condições econômicas, remuneração, implementação em serviços para as pessoas, os médicos que estão se formando, escolher a geriatria como prática.
Então, eu acho que se já houver uma disseminação de informação para a sociedade médica, a sociedade em geral, que sim, existem algumas maneiras de avaliar um pouco melhor se aquela pessoa idosa é frágil ou não, se tem como implementar um programa de reabilitação antes de um tratamento, se durante um tratamento, por exemplo, de quimioterapia, é benéfico sim, se for bem direcionado, fazer exercício físico. E talvez os oncologistas, os cirurgiões oncológicos, os clínicos, usarem alguns testes simples, talvez não uma avaliação geriátrica global, o índice Charleston, enfim. A gente pode muito bem fazer um teste, por exemplo, de sentar e levantar, caminhada, testar a força. Eu acho que a avaliação, por exemplo, cognitiva não precisa necessariamente ser com questionário, porque a gente está numa consulta ali, mundo real, né? Você está fazendo uma avaliação pré-operatória, está conversando com a família, está vendo a lista de medicamentos, está pedindo exame. Então, nessa conversa com o paciente, com a família, você já tem uma noção da cognição desse paciente, né? Então, assim, você vai parar mais 15 minutos, fazer um questionário de cognição. Então eu acho que a gente pode começar, sim, a discutir assim, vamos fazer alguma coisa, né? Eu sei que não é o ideal, mas até assim, a gente ter um número, né, de geriatras suficiente, serviços implementando o geriatra dentro da prática ali do dia a dia. Por exemplo, tem uma clínica oncológica com 100 médicos. Poderia talvez ter um geriatra, né, para uma avaliação, porque é uma consulta longa, né? E aí ele faria essa avaliação para ajudar na tomada de decisão. Acho que esse é um caminho. Legal. E o papel dos familiares, como que você encara isso? Quando o familiar você vê que tem autoridade ali sobre o paciente, você talvez trata mais o familiar ou leva muito para o paciente mesmo? Como que é isso? Porque é um pouco do contexto que a gente estava falando. Cada um tem a sua logística. O paciente está numa casa de repouso, não está. O familiar está naquela fase que ele quer dar uma atenção maior no final de vida do paciente. É difícil essa relação. Acho que não tem uma regra prática. Mas como que você encara isso? É um conceito já, né, bem estabelecido da gente respeitar a autonomia da pessoa idosa. Mas muitas vezes a gente fica na dúvida o quanto ele pode realmente responder pelas coisas que interessam a ele, né? Então, aí nesse caso, eu acho que se houver uma dúvida, pode se avaliar com um questionário de cognição, para você ter um pouco mais de respaldo até onde você está indo, mas isso a gente também tem um pouco de noção intuitiva, claro, né? Na conversa com a família, inclusive. O ideal é que essa pessoa idosa tenha um representante familiar, porque às vezes a família é grande. Mas quem é a pessoa que vai representar seus desejos, suas vontades, né? Então o médico gosta de saber, né? Como é que esse paciente sempre conversou com vocês, isso assim, uma conversa em paralelo, né, com a família. Como é que, por exemplo, seu João, né, sempre conversou com vocês sobre o que ele pensava da vida, do envelhecimento, de um adoecimento grave, ele já comentou alguma coisa, porque às vezes já tem uma conversa prévia falando de limites, né? Então, assim, é dinâmico, isso vai ter que ter sempre se trocado e formando um time mesmo, médico, paciente e o familiar. E mesmo que o paciente não tiver lucidez plena, eu acho que vale a pena, vez ou outra, se direcionar a ele, sim. Né? Ou sempre, né, se direcionar a ele e depois filtrar o que você vai fazer. Perfeito. Bom, como último slide, esses são gráficos muito interessantes, porque a gente está conversando aqui de uma população idosa como se fosse simplesmente idoso, ou pessoas novas, crianças, enfim. Esses são gráficos que eles mostram tanto a taxa de mortalidade, quanto tempos de internação, quanto em UTIs, de CTI, diferenciando o jovem condicionado do jovem descondicionado para o idoso condicionado para o idoso descondicionado. Então, você vê nos extremos dos gráficos que está o jovem condicionado para o idoso descondicionado, a diferença que e como no meio dos gráficos se iguala, né, muito o idoso condicionado para o jovem descondicionado. Então, acho que isso, principalmente para a doutora Maria de Lourdes e para o Marcos, que vão fazer uma terapia para o paciente, isso leva muito em conta, né? Na hora de você indicar algo, não sei como que vocês avaliam essa coisa do idoso estar condicionado ou não, como que vocês mais bater o olhar, ver ali na anamnese, ou também são questionários, como que vocês avaliam isso?
Esse é um exemplo desse estudo que foi publicado, já tem 2013, né, mostrando que a questão da idade não deve ser levada em consideração isoladamente. Então, assim, e na cirurgia isso tem cada vez mais evidência de que o condicionamento físico é um dos grandes fatores prognósticos para o resultado. Então, vocês vejam que nesse gráfico, o idoso condicionado ele tem um resultado melhor do que um jovem descondicionado. Então, você veja a importância do exercício físico. E para esse paciente que está descondicionado, ele vai fazer pré-habilitação com exercício físico pré-operatório, porque isso muda a mortalidade, muda o resultado, muda a complicação, tempo hospitalar. Então, exercício físico é remédio. É remédio. Então, a gente tem que encarar como sendo remédio e propor ao paciente... Infelizmente, a gente teria que propor isso lá atrás, né, de fazer isso pensando na longevidade, mas em uma situação dessa a gente, né, acaba confirmando de que se é um paciente que ele vai chegar a essa idade e se ele está bem condicionado, ele vai ter um resultado muito melhor do que um jovem que nunca fez exercício. Né? Perfeito, vale a pena enfrentar o tratamento que vier, né? Bom, o papo foi muito produtivo, com alguns insights que acho que só levantam questões para a gente conversar. Mas é isso, a oncogeriatria no nosso dia a dia cada vez mais ela está presente e cabe, né, como a gente estava discutindo, como ainda não é uma área, ainda tem muita penumbra, muitas pessoas que ainda não se identificam, cabe cada vez mais a gente colocar isso em pauta, seja nos conversas, nos podcasts como aqui, ou no dia a dia mesmo. Muito obrigado pela presença, pessoal. Vamos aproveitar o congresso aí. Obrigado.